Olá pessoal, mais uma quinta, mais uma crônica. Mês de outubro, último mês, o cronista vai entrar de férias e a gente volta, não sei, né, daqui a algum tempinho. Mas enquanto isso, a gente vai discutindo alguns assuntos importantes, como o tempo que está passando, e a crônica de hoje fala um pouco sobre isso, e ao mesmo tempo ligando ao que a gente conversou na quinta passada, né, sobre as redes sociais, o que aconteceu há alguns dias atrás, em que todo mundo ficou sem rede social e muitas pessoas simplesmente não sabiam o que fazer. Olá, eu sou Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal, o espaço da discussão, o espaço da crônica, o espaço da vida, o seu espaço. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se no canal. Curta esse vídeo, isso ajuda bastante o trabalho. Você já é inscrito? Compartilha com um amigo. Tenho certeza que ele vai gostar. O tempo está passando, né? Será que a gente está ficando velho? Será que a gente está ficando velho? Eu recebi de uma amiga da época da faculdade, Bianca, um beijo. Obrigado pelo texto que você compartilhou. Ele está sendo o mote da nossa crônica de hoje. Mas antes de falar dessa questão do tempo, só para que a gente não perca a oportunidade, né? Há alguns dias atrás, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp pararam. E muitas pessoas pararam também. Ou melhor, o mundo parou. Eu fiquei assustado. Fiquei bastante assustado com isso. Demonstrando para mim o quanto estamos dependentes. E a gente falou sobre isso, né, na semana passada. O quanto estamos dependentes. Estava assistindo uma reportagem e fiquei, assim, sem saber muito bem o que dizer quando, na matéria, dizia-se, né, que algumas empresas, alguns empreendedores simplesmente não conseguiam contactar os seus clientes, né, esquecendo-se de que poderiam ligar simplesmente, né, do modo convencional, conversar com as pessoas. Eu costumo brincar bastante a respeito dessa questão do celular, porque o que menos fazemos no celular é falar. O telefone. O telefone como era antigamente. O tempo. A questão do tempo. E esse texto da Bianca, abraço muito forte para Paulo, porque essa crônica também diz respeito, mais uma vez, ao cenário aqui, né? Não sei se vocês conseguem acompanhar, mas aqui ao fundo nós temos um LP, um long play. Acima vocês têm um vídeo laser que foi lançado quase que simultaneamente à época do DVD. Não sei se todas essas siglas, todas essas palavras fazem sentido para alguns que estão assistindo, né? Olha o tamanho do disco. E na parte de baixo, alguns CDs. Então aqui, nessa parede, vocês têm um pouco da evolução, né, da tecnologia. Eu sou da geração X, portanto eu pertenço a um momento de transição entre a tecnologia analógica e a tecnologia digital. E o texto que a Bianca compartilhou fala sobre essa questão de uma maneira bem cômica, né? Como uma boa crônica, sobre algumas questões que eram muito próprias de um tempo que hoje não fazem mais sentido, como certamente muitas coisas que hoje fazem muito sentido para nós, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, provavelmente não. Eu estou aqui com um LP, gosto muito dessa banda, Dire Straits. Aliás, né, eu sinto uma... eu fico triste de não poder ouvir, né? Eu ainda não consegui adquirir um aparelho para reprodução de LP. Mas eu tenho ainda
por volta de 80 LPs, long plays. Pois bem, meus queridos, né, que estão assistindo a esse vídeo e nunca viram, acompanham, né, os seus artistas nas nuvens, nem mais pendrive, isso é um long play. A música, as músicas, na verdade, né, alguns álbuns, isso era chamado de álbum, eram gravados, né? Você tinha o lado A e o lado B. Geralmente um álbum possuía de 10 a 12 músicas. Quando você colocava no aparelho, talvez alguns devem ter visto na internet, ou de repente até tem isso na memória do pai, da mãe, enfim. Você colocava no aparelho, uma espécie de bandeja, né? Colocava, havia um bracinho com uma ponta, uma agulha, essa agulha encostava, né, tocava o disco que estava em movimento, e esse toque, né, fazia, né, com que a música fosse reproduzida. O disco, as músicas acabavam quando a agulha chegava exatamente quase ao centro do LP, aí você manualmente pegava o bracinho, tirava, levava o disco, mudava o lado para escutar ou o lado 2 ou o lado B, mais conhecido como lado B. O que eu gostava muito nessa questão do LP é tudo um conceito, né? Geralmente alguns artistas produziam no lado A um lado mais comercial, um lado mais popular, e o lado B um lado mais conceitual, mais fora, né, do mercado. E ficou o lado A, o lado B. Como vocês podem observar, grande, né? Havia todo um conceito de capa, contracapa, ficha técnica, e hoje, sinceramente, eu sinto muita falta desse trabalho, né? Aqui eu tenho um LP duplo, ou seja, 2 discos, né? Olha o tamanho que isso fica. Enorme, né? As melhores do Elton John. Você conhece Elton John? E aqui você tinha todo um trabalho, né? E isso se perdeu com o avanço tecnológico, isso se perdeu. Mas não estou aqui para dizer que um tempo é melhor que o outro, apenas que determinadas épocas têm suas especificidades. Aqui atrás, já ia me esquecendo, é um exemplo de um CD. Né? Os DVDs também que reproduziam filmes. Aqui teria um que é exatamente do mesmo tamanho, só que isso para vídeo, produção em vídeo, chamados aparelhos de reprodução DVD, e um CD, né, que funcionava um pouquinho diferente aí do nosso long play ou LP. O CD você também colocava no aparelho, né, próprio, mas não havia mais um contato físico, né, não havia uma agulha para reprodução, mas a leitura era feita a laser. Tecnologia avançando, né? E as coisas cada vez mais diferentes, até chegarmos ao pendrive, a música na nuvem, enfim. Então você tem uma mudança assim, bastante interessante. Mas voltando à discussão, né, anterior, que nos traz a crônica de hoje, sobre essa situação das pessoas não conseguirem utilizar o telefone para falar, que era o que mais fazíamos. E o texto que me chegou, né, através da Bianca, foi um texto que me fez pensar muito sobre um bom tempo. E para você que está assistindo essa crônica e viveu esse tempo, acompanhe, por favor, algumas das tragédias de uma época. Você que me acompanha e que não conhecia nada disso,
Eu tinha uma máquina de escrever também. Eu não me lembro onde eu coloquei essa bendita dessa máquina. Máquina de escrever. Máquina de escrever. Você que me acompanha e que não conhecia nada disso, olha, meu amigo, minha amiga, nós passávamos uns apertos. Com vocês, tragédias de antigamente. Quando as fichas acabavam no meio da ligação feita do orelhão. Eu acho que você já deve ter passado pela cidade e observado alguns orelhões, né, chamado assim. Havia um telefone público e funcionava. Hoje pouquíssimos funcionam e nós utilizávamos esses telefones. Antes de termos um cartão com uma quantidade, né, de tempo para a conversa, exatamente, você não podia ficar falando o tempo que você quisesse. Havia uma ficha e para falar 2 minutos, talvez 10 fichas, não me lembro, mas você colocava muitas fichas no aparelho, né, na parte superior, para continuar conversando. E muitas vezes, e é claro que isso acontecia na maioria das vezes, a conversa rendia e você tinha que comprar mais fichas ou as fichas não eram suficientes e as fichas acabavam e a ligação era cortada. A agulha riscava o LP bem na melhor música. Como vocês observaram, né, no LP, como havia o contato dessa agulha para a reprodução da música, se algum risquinho, né, surgisse, se você de repente arranhasse, né, qualquer coisa, ou com a própria agulha, porque também isso podia acontecer, a música pulava. Ou mudava-se de faixa de maneira assim, né, bastante abrupta, bastante agressiva, você perdia aquela música. Você datilografava errado a última palavra da página. Datilografar, eu não sei se você que está assistindo conhece essa palavra, já ouviu essa palavra. Havia o curso de datilografia, a máquina de escrever. Essa máquina de escrever, uma vez algumas pessoas olhavam para a máquina e perguntavam: nossa, isso era um computador antigo? Não, isso não era um computador, era uma máquina para escrever mesmo. Ao invés de você utilizar, né, a letra cursiva, escrever manualmente, você colocava uma folha sobre, né, dentro de um cilindro, dobrava essa página, havia uma tinta, né, uma fita que fazia impressão. Você digitava, hoje a gente utiliza essa palavra, naquela época era datilografar. E você escrevia. Só que diferente do computador, você errou, você pode apagar, você pode mexer a posição, a parte que você quiser do texto. Mas na máquina não. Você errou você errou uma palavra, e se fosse a última, não importa. Você teria que escrever tudo de novo, porque não tinha como corrigir. Era horrível. Não tinha fita corretiva de máquina para escrever, para consertar. Fita do Atari. Atari. Você não sabe o que é Atari? Você não sabe o que é videogame. Os avós do videogame. Não, a fita do Atari não funcionava nem depois de você assoprar. E assim, como na máquina, como na reprodução do LP, essa fita se encaixava no videogame, né? Era os primórdios dos videogames. Essa fita, de tanto contato, ela podia ficar, né, danificada e aí você não conseguiria jogar, simplesmente assim. O locutor falava as horas ou soltava uma vinheta bem no meio da música que você tinha passado horas esperando para gravar na fita cassete. Fita cassete. A fita cassete é uma fita pequena e é difícil de encontrar hoje. Alguns aparelhos antigos de reprodução e alguns dos que reproduziam os LPs tinham na parte inferior o que a gente chamava de deck. E você colocava as fitas ali para, por exemplo, ou gravar alguma coisa do seu LP para aquela fita, ou ouvir um programa de rádio, assistir
a uma programação, né? Participar de uma programação, assistir, participar de uma programação e ficar esperando aquela música que estava sendo anunciada para você gravar e ficar para você. Só que você coloca para gravar e no meio da música o locutor fala, estraga sua gravação. Os carros mais tecnológicos da época possuíam esses aparelhos de reprodução de fita cassete. Então essas fitas também poderiam ser reproduzidas nos carros mais caros da época, diga-se de passagem. Você ficava anos sem saber quem cantava ou como chamava aquela música que você tinha amado. Você acabava... essa relação, e é interessante mesmo, hoje você encontra tudo na internet. Há 20, 30, 40 anos, não era exatamente assim. Alguém fumava dentro do ônibus. Isso era comum. Você tinha que pagar multa por devolver a fita de vídeo VHS para a locadora sem rebobinar. A fita VHS é anterior ao DVD. A fita VHS era de reprodução de vídeo. Era uma fita mais ou menos desse tamanho, né? Um rolo, né? Para passar a fita mesmo de um lado para o outro. Quando você assistia, havia um aparelho, né, VHS, então era mais antigo ainda do que o DVD. Você assistia ao filme, então a fita passava de um lado para o outro. Se você entregasse à videolocadora a fita sem rebobinar, que é sem voltar para a sua posição original, você pagava multa. Era o que mais as pessoas faziam naquela época, né? Você tirava as letras das músicas em inglês tudo errado. Depois descobria no folheto da Fisk, olha a propaganda, que estava tudo errado mesmo. Você arranhava com todo cuidado, mas quando levantava o papel, via que o bichinho do decalque do Plock tinha saído sem uma perninha. Plock, para quem não sabe, era uma marca de chiclete, né? Era muito conhecida, em que as crianças compravam mais não pelo chiclete em si, mas pelos adesivos que ficavam na embalagem, que você colocava sobre o braço, como se fosse uma tatuagem temporária, e marcavam o braço. O desenho, a tatuagem nunca ficava boa. A televisão resolvia sair do ar no dia do último capítulo da novela. Seu pai tinha que subir no telhado para mexer na antena. Isso mesmo. E ele gritava lá de cima, melhorou! E você embaixo avisava, melhorou! Melhorou o 6, o 7 e o 9. Piorou! O 4, o 11 e o 13. Nunca todos os canais ficavam bons ao mesmo tempo. Chegar à padaria e lembrar que você tinha esquecido o casco do refrigerante, é isso mesmo, casco. Garrafa de vidro. Vou falar uma coisa, hein? Eu sempre falo isso com os meus amigos, os que sempre acompanharam todas essas questões aqui. A Coca-Cola da garrafa de vidro era muito mais saborosa do que a que é vendida hoje na garrafa de plástico. Acreditem. E a gente comprava esse casco, né? Só para explicar. Essa garrafa, você comprava a garrafa, ficava na sua casa essa garrafa de vidro. Quando você ia ao mercado, você levava essa garrafa, ou deveria levar, né, para comprar outra. Então você entregava uma garrafa para receber a garrafa cheia de Coca-Cola. Era até ecológico, né, de pensar nesse tempo nosso. Você descobria que todas as 36 fotos do seu aniversário tinham ficado desfocadas. Meus queridos. Hoje a gente tira 800 fotos, 1000 fotos com aparelho celular. Nós tínhamos máquinas fotográficas, analógicas, tudo bem, e rolos, né, de filmes, 12, 24, 36. 36 era o mais caro, era mais difícil de achar também. E quando você tirava foto, você não podia ver a foto. Você não podia ver a foto. Às vezes você ia para uma viagem, assim, aquela viagem, tirava as fotos e depois mandava revelar. E qual surpresa! Descobri que boa parte dessas fotos não ficou boa. Perdeu praticamente vários registros da sua viagem. Já pensou que terror hoje?
Hoje a gente tira 800 mil fotos e não sabe qual colocar na rede social. Você pensava que ia morrer porque engoliu uma bala soft. Era uma bala que as pessoas costumavam dizer, como sempre, né, em vários tempos, determinadas coisas. Olha, isso faz mal, isso não come isso não, hein? Tem produto químico, tem alguma coisa que na inocência das crianças pensava-se, né, que poderia se passar mal ou até mesmo morrer consumindo essa bala, né, engolindo essa bala. Nossa vida era assim. E nem faz tanto tempo assim. 40, 50 anos no máximo. Mentira. Mas, olha só, muita gente não tem ideia do que significava tudo isso. O que eu guardo, assim, de lembrança, sempre, boas risadas, boas brincadeiras, aproveitar o tempo. Então, fazendo um gancho com a crônica da quinta passada, aproveite o tempo, deslize. Como há 2, 3 dias atrás, com esse bug, né, das redes sociais, olhe para si mesmo, olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para as coisas, olhe para as cores, sinta a vida, perceba a vida.